Bom dia, irmãos. Estamos aí mais uma vez nessa empreitada, né, de podermos contribuir com esse tempo inusitado que nós estamos vivendo, não é? Um tempo diferente. O microfone de Liz aqui falando. Mas eu queria dizer o seguinte, que nós estamos aí nessa empreitada, nesse movimento, né, de mantermos nossa comunhão acesa. E eu quero pedir aos irmãos que a gente tenha essa disposição, né? Eu confesso para os irmãos, porque para mim é tudo novidade, está muito difícil a gente poder fazer tudo isso, né? A rotina da gente mudou totalmente. Alguns irmãos até me disseram, pastor, você está um pouco cansado, mas realmente cansei, né? Mas hoje à noite nós teremos nossa live em conjunto com Fagner. Vamos ministrar um louvor, ele vai estar ministrando o louvor da casa dele. Nós dois juntos aí na mesma live, e a gente tem um culto agradável ao Senhor nessa noite. Está sendo diferente, mas Deus está conosco, está nos abençoando e vai continuar nos abençoando nisso. Alguns estão pedindo para me mudar a plataforma para o Facebook. Estou estudando isso também, quem sabe a gente muda nessa próxima semana, porque muitos não têm Instagram, né? Mas não dá para me fazer nas duas plataformas, porque o sinal de internet cairá com certeza se eu usar as duas plataformas ao mesmo tempo. Então eu peço paciência dos irmãos, tá bom? Então nossa escola bíblica dominical hoje é comigo. Vou ministrar uma palavra, vou orar nesses 60 minutos que a gente tem no Instagram ao vivo, ok? Então nesse momento eu quero pedir para você baixar sua fronte e a gente fazer uma oração. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, diante de Ti nós estamos nessa manhã de domingo, nosso primeiro domingo longe da comunhão, do templo, né, da gente estar junto ali naquele lugar, mas circunstancialmente estamos nas nossas casas, esperando isso tudo passar. E a gente crê que grandes coisas o Senhor há de fazer nesses dias conosco, nesse tempo aqui, vivendo dessa forma, cada um no seu lar, mas desejando um tempo precioso do Senhor, um tempo de família, um tempo de oração e um tempo de crescimento espiritual. Rogamos ao Senhor as tuas bênçãos, pedindo que toda a força do Senhor seja nos dada, saúde, condição emocional para poder passar por tudo isso, nessa rotina nova que estamos vivendo. E fala conosco nessa manhã, nessa palavra, nesse estudo que farei nesse instante, pedindo que o Senhor visite cada um dos nossos corações. Eu te peço, orando em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês estão me vendo, mas eu não estou vendo vocês. Eu estou vendo só as pessoas aqui entrando. Já são 44 pessoas, 45 pessoas já nos assistindo. E eu queria te pedir para pegar a sua Bíblia, por favor, e a gente fazer uma meditação, um estudo, né, nesse texto. Ó. Pega lá a sua palavra e abra lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Essa mesma palavra eu dei na quarta-feira passada, né? Quarta-feira passada, para poder, então, naquele último culto que a gente teve, né? Último culto que a gente teve, para a gente poder viver ali o último dia que nós estávamos podendo reunir juntos, né? Então a gente deu uma palavra nessa última quarta-feira da semana que passou. Então eu quero que você possa olhar comigo esse texto. Então, segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Vou repetir, segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Então, nisso eu quero que você possa estar conosco nesse momento, né? Peço aos irmãos que nesse momento possa pegar esse texto e abrir lá, por favor. Lá conta a história de Josafá, né? Josafá estava vivendo uma tremenda crise.
Ele estava sendo ameaçado por 3 reinos, na verdade 2, esse terceiro também era ameaçado por esses 2, que contribuiu de alguma forma esse terceiro reino para a própria destruição deles, né? São os reinos de os amonitas, os moabitas e também os meunitas, né? Que era do Monte Seir. E eles estavam ameaçando Judá, né? Invadir Judá. E nisso Josafá fica preocupado, né? Fica extremamente preocupado com essa situação e ele se pôs a buscar o Senhor nesse momento. Obviamente, o texto fala que ele teve medo, mas esse medo não o paralisou e ele buscou o Senhor, apregou o jejum, apregou a oração em toda Judá, em toda Jerusalém, em todos os lugares. Ele então levou o povo a buscar o Senhor, né? E ali Deus falou tremendamente com o povo, falou de forma a eles entenderem o plano e o propósito de Deus com tudo aquilo. E aí Deus falou, não, essa batalha não é de vocês, é minha. Essa batalha sou eu que vou vencer por vocês. Eu que estarei à frente de vocês nessa batalha. E aí Deus deu essa palavra, Josafá e todo o povo ali, né, se prostrou, adorou. E Deus então, obviamente, foi guiando o coração do rei Josafá. E aí ele falou assim, ó, vou colocar os levitas, os cantores à frente dessa batalha, do exército. Eles vão cantando, rendendo graças ao Senhor e pedindo misericórdia do Senhor, né, à frente dessa batalha. E foi o que ele fez, ele colocou um exército de cantores, né, um exército esquisito, mas colocou à frente e eles foram cantando. Quando eles chegaram lá no vale, eles só olharam e viram um monte de corpos mortos e eles não precisaram fazer nada. Estava vencida a batalha. Eles só colheram os despojos. Segundo o texto, foram 3 dias recolhendo despojos daqueles que estavam ali ameaçando, né? Que ameaçavam Judá. Todos estavam mortos e muita riqueza. E Deus, então, a partir disso, testemunha em todos os reinos, né? Que o Senhor é que fez aquilo. Então, queridos, é nesse texto que eu quero refletir e trazer você a pensar comigo nesse momento, para que a gente possa entender, né, o querer do Senhor nesse tempo para nós, tá certo? Eu quero te encorajar através dessa palavra a gente entender. Eu queria destacar no texto, quando Josafá está orando ali, né, diante da situação, e ele fala assim, no verso 12 do capítulo 20, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E aí ele diz, e não sabemos nós o que fazer. Essa frase aqui que é o título da minha mensagem. O que fazer quando não sabemos o que fazer, né? Mas ele diz em seguida, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então eles estavam olhando para o lugar certo, buscando o Senhor, entendendo que algo Deus iria fazer. Então Josafá declara a Deus que não sabe e não tem o que fazer, mas aguarda confiante no Senhor. Então a primeira lição que eu quero tirar, a primeira lição da escola bíblica de hoje, lute contra o seu medo. Lute contra o seu medo. O medo, ele é natural, ele é humano, é importante nas nossas vidas. Mas o medo pode nos paralisar, nos aterrorizar, nos fazer desesperar. E Josafá está nos ensinando a lutar contra o medo, porque em seguida que ele fala que teve medo, ele fala, e pôs-se a buscar o Senhor. Por quê? O medo não o paralisou. Ele pôde pensar, né, em como agir naquele momento. Irmãos, a gente precisa ter essa tranquilidade para tomar as decisões nessas horas, né? Para que o desespero, o medo, a angústia não nos tome conta. A gente precisa da palavra, nós precisamos de Deus. E aí ele busca o Senhor, versículo 3,
6 a 13, desse texto do capítulo 20 de 2 Crônicas, Josafá então busca o Senhor, ele apregou o jejum, apregou a oração, e gente de todo Judá veio e começou a buscar o Senhor, e houve um movimento, né, ali de fé, de busca diante do Senhor. Queridos, o medo não pode nos paralisar. Davi teve medo, mas ele fala lá no Salmo 34, verso 4, busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Quer saber uma coisa, irmãos? Nada de ficar dando uma de forte. Nada de ficar falando que tá... Não, se vulnerabilize nessa hora sim, no sentido assim, eu dependo de Deus. É preciso agora a gente falar assim, Deus, eu preciso do Senhor, né? Nós precisamos do Senhor, irmãos. Essa peste que está acontecendo, eu acredito que é para Deus abalar as estruturas desse mundo. A palavra de Deus fala que a ira de Deus, ele representa a ira de Deus como um cálice, sabe? E o cálice de Deus transborda, né? E o cálice de Deus está transbordando, irmãos. E a igreja, que somos nós precisamos entender isso. Nós estamos orando talvez de forma errada. Em vez de ficar falando em batalha espiritual, nós temos que falar assim, Deus, leva esse mundo ao arrependimento. Leva esse mundo a entender a sua vontade. E nós, como igreja, nós precisamos muito de arrependimento, irmãos. A igreja está fraca teologicamente, a igreja está buscando só coisas materiais, a igreja está esquecendo do seu papel no mundo de proclamar a verdade. Enquanto o mundo está ofendendo Deus com tantas outras coisas erradas, criando legislação que desagrada muito o Senhor. Nosso coração em Deus, colocar nosso coração no Senhor, não deixar que o mundo roube a nossa paz, mas a gente precisa entender que Deus quer falar com as pessoas. E é hora de buscar. E é isso que nós precisamos reconhecer a soberania de Deus, irmãos. Deus é soberano sobre a história, e é isso que Ele quer mostrar para o mundo, que Ele é soberano, que Ele é Senhor, que Ele é Deus, e que Ele está acima de todas as coisas. Queridos, enquanto a gente achar que isso tudo é culpa do diabo, olha, irmãos, o diabo não pode fazer 1 milímetro, nada, se não for pela permissão de Deus. Pela permissão de Deus. Irmãos, tudo está no controle de Deus. Tá? Nós precisamos só clamar misericórdia, se arrepender dos nossos pecados e colocar nosso coração em Deus e entender que tudo isso é o homem que está produzindo porque tem andado longe de Deus. E Deus é soberano. Deus é soberano. Josafá teve que admitir, né? Teve que aceitar isso tudo, né? E aí ele faz, na sua oração também, com isso ele recorda os feitos de Deus. Na sua oração ele resgata a aliança de Deus com Abraão. Até ele fala, Abraão, teu amigo, né? E ele lembra da construção do templo. O templo foi construído para que, como, né, a presença de Deus ali. E ele lembra as palavras de Salomão, justamente aqui, habitaram nela e nela edificaram o santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Peste, irmãos. Irmãos, Salomão, quando disse isso, lá na construção, né, na inauguração do templo, ele estava falando justamente isso, que ali seria o lugar do povo buscar o Senhor, do povo reconhecer a soberania de Deus. Dali, naquele lugar, Deus ia ouvir o clamor,
ia ter misericórdia. E é isso que nós temos que clamar, misericórdia de Deus. E aí eu lembro as palavras de Jeremias, né? Como que Jeremias suportou também uma crise tremenda que ele passou, né, com a destruição de Jerusalém. Ele trouxe essa palavra para nós. Jeremias 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu não estou te ouvindo, mas você pode repetir aí comigo? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que pode te dar esperança agora é a palavra de Deus. É recordar os feitos do Senhor. É lembrar que o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. Eu quero ir para a quinta lição da nossa EBD. Cerque-se da força da união. A família. Nós estamos isolados mesmo, nós estamos em família agora, né, nas nossas casas. E é imprescindível a união para buscar a solução quando não se sabe o que fazer. O texto fala que todas as famílias juntas em oração, nenhuma família faltou, né? Então, todas as famílias juntos, ali, orando, e agora nós com a nossa família. Vamos preocupar uns com os outros, vamos acalmar um ao outro, vamos ter esse prazer, né, de construir essa unidade na família. Eu queria te falar uma coisa, talvez a sua casa está precisando de perdão, né? Vocês não estão conseguindo se unir, né? Então, nós temos que entender a vontade de Deus nesse momento, entender que Deus quer unir a família e fortalecer a família, né? Então nós precisamos colocar o nosso coração em Deus. Alguém está me falando aqui que é para mim abaixar o volume. Eu não tenho como abaixar o volume, você tem que abaixar o volume aí no seu celular, viu? Não tem como eu fazer isso aqui, né? O microfone está ligado e você que regula o volume aí no controle do seu telefone, né? Então a gente precisa entender isso, ok? Nós precisamos entender a vontade de Deus nesse propósito de Deus. E eu peço a Deus que fale ao seu coração, né? Ministre na sua vida e o seu coração esteja sempre com esse lugar para o Senhor, né? Meus assessores aqui me dizem que eu tenho que abaixar o microfone aqui, né? Então tá bom, tá resolvido. Eu queria também lembrar, irmãos, que terminando tudo isso, nós vamos voltar a congregar. E congregar é a união, sabe? Congregar é a união. E embora a gente está aqui em nossas casas, tendo essa comunhão pelas redes sociais, mas não vamos nos acostumando com essa ideia de buscar a Deus pelas redes sociais, não, viu? Terminando tudo isso, nós precisamos congregar. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 10:25, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos as demonstrações e tanto mais quanto vedes que os dias se aproximam. Hebreus 10:25. Então nisso, vou pegar uma frase que eu vi muito na internet nesses dias. A igreja não fechou, somente mudou de endereço. Ela está na sua casa. Então a gente não fechou a igreja não, viu? Teve gente que falou que a igreja fechou. Não, a igreja não fechou. A igreja somos nós e nós estamos aí reunindo como igreja, tá certo? E vamos para a sexta lição. Perceba a voz do Espírito Santo. Perceba. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Diz o texto, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Geel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse, dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão. Pois a peleja não é vossa, mas
de Deus, né? Então amanhã descereis contra ele, eis que só pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então, essa batalha, sim, é do Senhor. E eu acredito que Deus não quer que a gente se distraia em nenhum momento nessa batalha. E as formas de distrair é desesperando, ficando ansioso, preocupado, agitado. Irmãos, fique atento ao que Deus está falando a você, a sua família, ao mundo, à igreja. Moisés, ele teve também uma situação como essa, quando eles saíram do Egito e chegaram no local, em Pi-Hahirote, né, de frente ao Mar Vermelho, e eles não tinham saída, não tinham para onde correr, e o exército egípcio estava vindo, eles não tinham para onde correr, não tinha saída. O mar estava na frente, olhava para um lado, montanhas, e outro, não tinha para onde correr. E aí o povo desesperou, ficou aquela lamúria, aquela reclamação, né? E aí Moisés, foi a voz de Deus, foi a voz do Espírito Santo, e Moisés fala, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Queridos, o foco do inimigo é nos desesperar, né? O foco é esse, mas nós não vamos deixá-lo fazer isso. Nós vamos ouvir a voz de Deus, né? E aí, por isso que nós temos que estar voltado a atenção ao Senhor, né? Para a sua palavra e assistir o livramento de Deus. A gente não pode se distrair. Lembra de Pedro? O apóstolo Pedro, quando viu, né, estava no barco com os outros discípulos, Jesus veio caminhando sobre as águas lá no mar da Galileia, e aí Pedro perguntou para Jesus se podia ir até ele, Jesus autorizou, ele foi e foi andando. Só que Pedro se distraiu, reparou na força do vento vindo nele, ele se distraiu e começou a afogar. Irmãos, outra coisa que eu quero dizer, muito importante, que eu tenho ouvido, respostas carismáticas para esse problema. Cuidado com essas profecias, com essas coisas, fulano sonhou, Beltrano não sei o quê, cuidado. Eu queria lembrar uma passagem bíblica, Jeremias 23, 28, presta atenção nessa palavra. O profeta que tem sonho, conte-o como sonho, apenas como sonho. Mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo? Que tem a palha com o trigo? Então, sonho é palha, irmãos. Tem muita gente, fulano sonhou com não sei o quê. Irmãos, o povo de Deus tem que estar na palavra, orientado pela palavra, somente pela palavra. É ouvir a voz de Deus pela palavra. E aí o que Josafá fez em seguida? 7ª lição de hoje. Renda-se à vontade de Deus. Ele, Josafá e todo o povo se prostrou e adorou o Senhor. Literalmente, Josafá descansou em Deus. Descansou na sua promessa, descansou na sua palavra. Eu gosto muito daquela música de Josué Rodrigues que o grupo Logos gravou. É uma das minhas músicas preferidas. Eu não sou cantor, mas vou me arriscar aqui, tá bom? Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Pois somente um, seria muito para ti.
É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Eu não estou ouvindo vocês, mas querem cantar comigo? Cantem aí esse refrão, vamos lá? É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Louve ao Senhor. Foi isso que Israel fez. É a nossa 8ª e última lição. Aconselhou-se o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que exército esquisito, né? Um grande coral cantando graças a Deus pela sua misericórdia. E eles cantaram, irmãos, mas eu queria chamar a atenção a uma coisa. É fácil cantar depois da vitória. O difícil é cantar antes da vitória. Isso é fé, irmãos. É o que a gente tem que fazer. Pela fé. Crer que o Senhor está agindo. Pela fé, nós temos que estar firmes na presença de Deus, clamando, suplicando. Irmãos, nós temos que terminar isso tudo glorificando o Senhor, rendendo graças, fortalecendo nossa fé. A igreja precisa amadurecer. E a igreja somos nós. E nós temos que entender que a igreja, ela não canta somente depois da vitória, ela canta antes da vitória. Ela tem fé, ela crê. Ela sabe que a vitória vem do Senhor. E foi o que Deus fez. Deus desbaratou aquele exército, irmãos. Diz o texto, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir, os meunitas, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Eles mesmos se destruíram. E aí, quando Judá chegou lá no vale, ele viu corpos mortos, cadáveres, né? Não tinha um sobrevivente. Irmãos, quando Deus luta por nós, Ele faz a obra completa. Não é preciso fazer nada, absolutamente nada. Basta esperar confiantemente nele. E é o que a gente está fazendo e temos que continuar fazendo, confiando no Senhor. E aquele lugar, segundo o texto, se tornou vale de bênção, né? Se ajuntaram ali para louvar o Senhor e aquele lugar passou a ser chamado Vale de Bênção. Porque ali eles fizeram um grande culto de louvor e aquele vale passou a ser chamado Vale da Bênção de Deus. E qual foi o resultado de tudo isso? Diz o verso 29. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Contra os inimigos de Israel. O que aconteceu? Houve um testemunho em todos os outros reinos do que Deus fez. Irmãos, isso tudo vai se transformar em testemunho do poder de Deus. Tenho certeza disso. Isso vai valer para nós, para a gente testemunhar para os nossos vizinhos, para os nossos parentes, para todos nós. Que quem age nisso tudo é Deus, não somos nós. Israel experimentou isso. E a gente precisa experimentar também. Você crê nisso? O que fazer quando não sabemos o que fazer? Vamos resgatar aqui as 8 lições de hoje. Primeiro, lute contra o seu medo. Lute. Busque ao Senhor com todo o seu coração. Busque o Senhor.
Reconheça a soberania de Deus. Recorde os feitos de Deus no passado. Recorde os feitos de Deus no passado. Cerque-se da união da sua casa, da sua família. Cerque-se dessa união, mesmo que virtual, que nós estamos tendo, né? Para que a gente atravesse isso. Seja sensível à voz do Espírito Santo do Senhor. Perceba o que Deus está fazendo. Renda-se à vontade de Deus. Se prostre e louve ao Senhor. Eu desafio a constatar o que Deus pode fazer com tudo isso. Eu te desafio a experimentar o que Israel experimentou. Eu desafio a viver esses dias reconhecendo o maior propósito de Deus em tudo isso. Deus tem um plano, irmãos, para esse mundo. Você acha que Deus está feliz com o que está acontecendo no mundo, gente? Não está, não. Deus está agindo nisso tudo, irmãos. Pode ter certeza. E nós que somos do Senhor, nós temos que entender isso. Mudar nossa forma de orar. Clamar ao Senhor por misericórdia. Lembra de Neemias? Neemias, quando recebeu a notícia de como estava seu povo na condição lá em Jerusalém, porque ele era copeiro do rei, lá na Pérsia. Neemias, quando recebeu a notícia disso, ele ficou mal com todas as notícias que estava acontecendo com o seu povo, com seus irmãos. E ele começou a orar. E o que Neemias fez na sua oração? Ele pediu perdão a Deus pelo seu povo. Ele fez uma oração, irmãos, pedindo perdão pelo pecado do mundo, do seu povo, como que eles estavam indo, caminhando. Eu acho que nós temos que fazer isso, pedir perdão a Deus. É nós, povo de Deus, que sabemos a verdade e sabemos o que está acontecendo. É nós, somos nós que percebemos isso. E clamar ao Senhor por misericórdia. E nós também temos o coração quebrantado, humilde. Nosso coração na presença de Deus também, reconhecendo nossos pecados. Eu vejo que a igreja está imatura, irmãos, e nós precisamos amadurecer. E valorizar o que Deus tem para a igreja. O que Deus faz através da igreja. Então vamos fechar nossos olhos. Feche seus olhos agora. Eu não tenho condições de ajoelhar aqui, irmãos, onde eu estou. Mas meu joelho é espiritual, eu vou me ajoelhar espiritualmente. Mas se você quer fazer isso aí, mas nós precisamos de quebrantamento diante de Deus. E pedir perdão a Deus. Nós temos que fazer como Josafá, pregoar a oração e o jejum. O jejum de quebrantamento. É esse jejum que é verdadeiro, viu, irmãos? Não é esse jejum que quer colocar Deus contra a parede, não. É jejum de adoração. É jejum de quebrantamento diante de Deus. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós clamamos a Ti nesse momento, nessa manhã de domingo do dia 22 de março. Tínhamos planos para hoje na igreja, da gente se reunir e fazer a obra de Deus ali. Mas aprova o Senhor trazer todo esse rebuliço, Senhor, essa mudança. E agora nós estamos isolados nas nossas casas, tendo que fazer um trabalho dessa forma, como nós estamos fazendo, e tantos colegas e tantas igrejas fazendo a mesma coisa.
E eu entendo, Deus, que é tempo de avivamento da igreja para entender o teu plano, sim. Ó Deus, perdoa. Perdoa o mundo, perdoa nós, Senhor. Como igreja também na nossa negligência. Perdoa os nossos governantes, perdoa, ó Deus, as autoridades que têm, ó Deus, agido, legislando muitas vezes, criando leis, criando tantas coisas que aborrecem o Senhor. Um mundo, Pai, que está surdo, que não quer ouvir o Senhor, exclui a Tua palavra. Tenha misericórdia, Deus. Promova, sim, um avivamento, o verdadeiro avivamento que é construído de dentro para fora, onde nós também possamos nos arrepender dos nossos pecados, da nossa atitude, muitas vezes rebelde, da nossa atitude, ó Deus, de querer fazer as coisas do nosso jeito, de querer fazer as coisas da maneira humana, carnal. Perdoa quando também não temos a força de perdoar, de amar. As pessoas hoje estão tão assim, Pai. Qualquer coisa, elas não entendem. Elas querem colocar na vantagem para si mesmas. E não querem se colocar diante do Senhor. A falta de humildade, Deus. A falta de amor entre nós. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor. Tenha misericórdia do que tem acontecido, Pai. E faça um mover espiritual em tudo isso. Que a gente possa voltar, tão logo passe essa situação, sim. O Senhor pode abreviar esse tempo, Pai. Mas a gente sabe que o Senhor está no controle de tudo. De que o Senhor é Senhor de todas as coisas. E que tudo isso vai passar. E no final, tudo isso é para a rendição da glória do Senhor. Visita cada lar, cada família, Senhor. Visita nossos idosos. Visita, Deus, nossas crianças. Visita todo irmão, Pai. Visita esses hospitais que estão já, ó Deus, não só atendendo os casos do Covid, mas todos os casos. Visita cada lar, cada família, cada situação, Pai. Ó Deus, clamamos misericórdia e graça do Senhor para esse momento. E limpa nosso coração da discórdia. Limpa nosso coração de tudo aquilo que nos impede de ver a Tua glória, Senhor. De não entender que isso tudo tem um propósito maior do Senhor. Ó Deus, eu oro agradecido por estar fazendo esse trabalho assim. Está cansativo, mas muito enriquecedor para mim. Estou crescendo muito. E a gente pode, como igreja, crescer muito, Deus. Dê-nos a paciência para lidar todos esses dias. E nossas orações possam ser respondidas e sirvam de bálsamo do Senhor para as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. É isso, queridos. Já foram quase 40 minutos de live. E espero em Deus que a gente consiga suportar tudo isso na presença de Deus. E à noite nós estaremos aqui, 19h30, eu e Fagner lá na casa dele, eu aqui, nós dois. Ele vai ministrar o louvor, nós vamos cantar nas nossas casas. Vou ministrar outra palavra, Deus nos deu outra palavra para a gente ministrar hoje à noite. Que seja assim, irmãos, até passar. E durante a semana nós vamos fazendo oração. Olha, talvez eu vou mudar de plataforma para o Facebook, vou fazer uma tentativa, ok? Mas não hoje. Hoje é no Instagram. Mas na próxima semana eu vou anunciar que nós vamos tentar fazer no Facebook para outras pessoas poderem participar, tá bom? Fica com Deus, tenha uma manhã abençoada, um bom almoço. À tarde eu não farei live hoje, viu? À noite, às 19h30, estaremos juntos.
Fica com Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Em nome de Jesus. Amém.